Chuvas continuam castigando o estado. Em São Gonçalo, mais de 80 pessoas estão desabrigadas. Uma casa desabou e ruas ficaram alagadas. Em Silva Jardim, o cenário se repete. O rio que corta a cidade transbordou e invadiu diversas casas. Na cidade de Petrópolis, moradores convivem com medo de que um paredão de rochas venha abaixo e atinja dezenas de casas. As rachaduras na pedra podem ser vistas de longe. Em Nova Friburgo, perseguição policial termina em acidente com viatura da PM. É estável o estado de saúde da jovem de Barra Mansa atingida no pescoço por bala perdida na linha vermelha. E em reportagem sobre saúde, saiba como cuidar da diabetes e evitar problemas maiores, como a perda da visão. Terça-feira, 14 de janeiro, começa agora o seu SBT Cidade. Boa noite, bem-vindo, bem-vinda. Vamos até encontrar com o seu SBT Brasil com as notícias mais importantes de todo o estado do Rio de Janeiro. Nosso querido editor de imagens, o Birajara de Jesus. Bira, está liberando aqui embaixo o WhatsApp. Não deixe de mandar sua denúncia, hein? Estamos aqui esperando. Você manda, a gente cobra uma solução das autoridades. Nós somos a sua voz, combinado assim? Abrimos a edição de hoje falando das chuvas que têm castigado várias cidades do estado do Rio. Esse é o caso de São Gonçalo, na região metropolitana, onde uma casa desabou e ruas ficaram alagadas. 86 pessoas estão desabrigadas. Vídeos postados nas redes sociais mostram o desespero dos moradores durante a enchente. Veja. Uma das imagens mostra duas pessoas com água na altura do peito saindo de uma casa e se arriscando. Uma delas segura um bebê acima da cabeça. Isso aconteceu no Jardim Catarina. A mãe da menininha não estava no local. Eu só vi mesmo pelos status do WhatsApp. A neném, a madrinha dela e o rapaz que a salvou, nada sofreram. E essas outras imagens mostram um outro momento marcante por causa das chuvas. Foi de um parto que aconteceu em Alcântara, dentro de um carro. A dona de casa, Caroline de Amorim, de 24 anos, ficou presa no trânsito por causa dos bolsões d'água, quando estava a caminho da maternidade municipal Dr. Mário Niajar. Policiais militares e populares ajudaram no nascimento do pequeno Enzo, o quarto filho de Carolina. Eu queria agradecer também aos policiais, que me ajudou naquele momento de preocupação, me acalmaram, me trouxeram em segurança. São Gonçalo sofreu e muito com o temporal. Os rios que cortam o município transbordaram ontem. Ruas também ficaram alagadas. Essa família precisou ser resgatada para sair com segurança. Uma casa desabou na Travessa Costa Braga, no Gradim, em São Gonçalo, na hora do temporal. Essa casa já estava interditada pela Defesa Civil há mais de 6 meses. Porém, com as chuvas que ocorreu na madrugada, ela não teve sustentação e veio a desabar. De acordo com a Defesa Civil Municipal, além dessa casa que acabou caindo, aquela outra mais ao fundo e essa aqui, à esquerda, tiveram de ser interditadas pela Defesa Civil, porque também apresentam riscos. Nesta terça-feira, as máquinas começaram a fazer a retirada dos escombros. Na rua, a fiação ainda estava arrebentada. Olha, a situação parecida vive a cidade de Silva Jardim, no interior do Rio. Por lá, gente, cerca de 50 pessoas ficaram desabrigadas depois que um rio transbordou e invadiu diversas casas. Famílias tiveram que passar a noite em um abrigo montado pela prefeitura. Veja que situação. As pessoas foram retiradas de casa às pressas, com a ajuda de um trator. Muitas famílias tiveram as casas invadidas pela água depois que o rio Capivari transbordou durante uma forte chuva que atingiu a cidade de Silva Jardim nesta segunda-feira. Foi o desespero, dos moradores do Caju, porque a minha casa foi a primeira a alagar. Eu já saí com água dentro da minha casa. Nós não tinha nada, agora não tem mais nada mais, entendeu? E a gente vive nesse descaso até hoje. Ao todo, 49 pessoas estão desabrigadas e 4 desalojadas, segundo a Defesa Civil. Elas foram trazidas para cá, uma escola municipal que está servindo como um abrigo, temporariamente. Eu fico pensando, cadê o prefeito, que até a data de hoje não fez nada para a gente lá no Caju, nada.
De acordo com a Defesa Civil, choveu cerca de 130 milímetros em 24 horas, uma quantidade acima do esperado para o período. Como a previsão para os próximos dias é de chuva, o município permanece em estado de atenção e os agentes estão monitorando as áreas mais afetadas para decidir quando as pessoas deverão voltar para suas casas. A condição meteorológica nos garantir que eles não vão retornar às suas casas e mais tarde retornar ao abrigo, nós vamos encerrar as atividades do abrigo. Por esses dias nós tivemos finalizando o estudo hidrológico. Isso vai nos permitir ver quais as medidas mitigadoras que serão necessárias para que não ocorra mais essas inundações. A gente sabe que chove muito, todo verão é assim, e as cidades não estão preparadas. Por quê? Porque os prefeitos, olha, braços cruzados. Sabe o que é isso? Obra para escoamento da água da chuva não aparece, é subterrânea, então ninguém quer fazer. Todo mundo quer fazer o monumento que aparece, né? Aquela obra que fica visível. E aí as cidades vão ficando sem infraestrutura alguma para as chuvas. Eu vou para o intervalo, mas volto já. Você, é claro, siga aqui com a gente. Já voltamos com você para todo o interior do estado. Abraço para você que acompanha a gente na Serra, Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, Cantagalo, Cordeiro, Macuco. Tá todo mundo ligado. Bom Jardim também, claro. E a gente volta com esse assunto aqui, falando de um problema que tem tirado o sono de moradores de um bairro em Petrópolis, na região serrana. É que uma pedreira, gente, ela está com várias rachaduras e após as fortes chuvas do início desse ano, o problema parece ter piorado. As trincas na rocha, elas podem ser vistas de longe, gente. E abaixo da montanha estão dezenas de casas que podem ser atingidas. A reportagem é da Sabrina Borsato com imagens de Robson Lucas. Põe no ar. Essas rachaduras na pedreira são um medo constante para os moradores do bairro Alcobacinha, em Petrópolis. Na semana passada, uma moradora fez esse vídeo. A impressão que dá é que tem fogo dentro da fenda. Ela disse que era só um reflexo de luz e a cena viralizou. Ficam os rumores, né? O que será? É um raio? É isso? É aquilo? E é uma preocupação, porque realmente a gente não sabe o que está acontecendo e o que pode vir a acontecer, né? Ainda durante as últimas chuvas, uma lasca se soltou e, por sorte, ficou presa nas árvores. Cerca de 70 famílias moram embaixo da pedreira. Gente que já viu muita coisa acontecer e que convive com medo. Os moradores contam que na década de 90, um pedaço grande se soltou e acabou atingindo as casas. Por dias, eles ouviram a pedra estalando antes desse pedaço se desprender. O medo que eles têm é que essa situação se repita. Caiu em cima da minha cama, uma pedra de 5 quilos, caiu essa em cima dos porcos, matou os porcos e caiu em cima da casa da Adelina. O tamanho de um fusca, vazou uma laje e parou na outra segunda laje. No dia que o vídeo do suposto fogo na pedra foi feito e que um pedaço de rocha desceu, várias pessoas entraram em contato com a Defesa Civil. Uma equipe veio e analisou aqui de baixo, o que para a presidente da Associação de Moradores não seria suficiente. A gente quer que o geólogo vá lá em cima, porque lá em cima tem pedra para rolar. E a gente não sabe, né? Ela pode cair agora, ou pode nunca cair, ou pode demorar 100 anos, mas a gente tem que ter uma resposta de um especialista. O temor é que ocorra no bairro o mesmo que aconteceu em outro ponto da cidade no ano passado, quando um paredão de pedras veio abaixo na posse, deixando um rastro de destruição. Pelo menos 6 casas ficaram completamente destruídas. Por sorte, ninguém ficou ferido. Sorte essa que os moradores do Alcobacinha não querem contar. Ela está realmente se movimentando, isso a gente como morador já tem acompanhado isso ao longo do tempo. Preocupação que autoridades, né, mandem assim, os técnicos responsáveis para que possa ter uma avaliação melhor e do que vai ser feito com aquele pedaço e dar tranquilidade aos moradores. A reportagem já mostrou ali no final. Ano passado a gente teve problema na cidade, o paredão de pedra desmoronou, né, e foi atingindo tudo quanto é casa. Essa aí é uma tragédia anunciada. Essa aí não me venha depois Defesa Civil, Prefeitura, dizer eu não sabia, ninguém imaginava que poderia acontecer alguma coisa, porque está na cara, tá? Está na cara. Não precisa ser um geólogo, não precisa ser um especialista para ver que aquilo ali pode ruir, pode ceder a qualquer momento. E abaixo disso ali, tem centenas de vidas. Crianças, idosos, mulheres, adultos, todos moram ali por baixo. E ó,
O governo não faz nada, né? É estável o estado de saúde da jovem moradora de Barra Mansa, atingida no pescoço por uma bala perdida na linha vermelha, na altura de Vigário Geral, no Rio de Janeiro. Ela viajava de Volta Redonda para a região dos Lagos. O carro da família foi atingida e a gente vai ver agora na reportagem. Milagre, 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 cara. O pai da jovem estava emocionado. Como é que pode o tiro passar aqui, rapaz, passar pela traqueia, passa pelo outro lado aqui? Eu sou da área de saúde, entendo um pouco disso e eu não consigo entender como é que não pegou um órgão vital. É coisa de Deus mesmo. O carro em que estava Juliana Marconi Bittencourt, de 17 anos, passava pelo viaduto de Vigário Geral na linha vermelha, quando foi atingido por um tiro de fuzil. A jovem, que é namorada do filho do subsecretário de Estado de Saúde, Bruno Marini, viajava com a família dele para Cabo Frio, na região dos Lagos. A bala atravessou o vidro, feriu o pescoço da estudante e ficou alojada no banco traseiro. A vítima foi levada por policiais militares para o Hospital Federal de Bom Sucesso, onde passou por cirurgia e permanece internada. Segundo o último boletim médico, a jovem responde bem ao tratamento e o estado de saúde dela é estável. De acordo com a Polícia Civil, o carro foi encaminhado para a perícia. Agentes da Delegacia de Duque de Caxias, onde o caso foi registrado, investigam a ocorrência. Olha aí, né? Essa violência do Rio de Janeiro, o carro foi atingido, a família ali por pouco não atingiu umas pessoas. A gente fica torcendo, a gente deu essa informação aqui ontem, hoje a gente complementa aí com essa reportagem, a gente fica torcendo pela recuperação dessa adolescente de 17 anos de idade, só queria passear, né? Estava ali querendo passear com a família. Ela, que é namorada do filho do subsecretário de Saúde do Rio de Janeiro, né? Poderia ser qualquer outra pessoa, né? Poderia ser qualquer outra pessoa, e a gente está aí, à mercê dos bandidos. A gente está na mira, a gente está na reta das balas perdidas. Intervalo, instantes, outras notícias, é claro, você siga aqui. Em frente comigo, vamos falar de Campos. Amanhã é feriado lá em Campos dos Goitacazes, pois é comemorado o dia de Santo Amaro, que é padroeiro da Baixada Campista. Por isso, gente, o Museu Histórico lá da cidade está com a mostra A Fé Não Costuma Falhar, que conta aí a história de pedidos feitos ao santo e expõe aí objetos doados às divindades por fiéis, né? Como aí forma de agradecimento. A visitação pode ser feita de terça a sexta-feira, das 10 da manhã às 5 da tarde. O Museu Histórico de Campos funciona no Solar Visconde de Araruama, que fica na Praça do Santíssimo Salvador, número 40, centro da cidade. Vale a pena. Parabéns aos campistas aí, aos devotos de Santo Amaro, nesta quarta-feira, feriado então na cidade. Vamos seguindo, vamos a outras notícias. Aliás, antes do nosso giro, tem uma informação aqui sobre saúde, gente. É muito bacana, vamos falar sobre saúde. A gente sabe o quanto é importante estar em dia com ela, principalmente quem sofre de diabetes, por exemplo, né? Quem tem aí a doença tem que se cuidar para poder não adquirir problemas ainda mais sérios, como é o caso da retinopatia diabética, que causa cegueira. Veja na reportagem. Há 8 anos, a dona Jurema convive com a diabetes e convive muito bem, porque ela se cuida. Mas mesmo assim, de vez em quando, aparece uma coisinha aqui, outra ali. Com o tempo, eu comecei a ver tudo embaçado. Aí fui ao oculista, porque eu pensei assim, isso aí é da idade. Não, ele disse que não, que é da diabetes. Os diabéticos têm um risco 25 vezes maior de perder a visão do que uma pessoa que não tem a doença. Uma das principais causas de cegueira entre os diabéticos, segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, é a retinopatia diabética. Esse médico explica que a complicação acontece porque o excesso de glicose no sangue danifica os vasos sanguíneos dentro da retina, deixando o sangue escapar. Quando há alterações da retinopatia diabética, a gente faz o tratamento com laser, que é esse equipamento aqui, que é o laser de argônio, para fazer a fotocoagulação da área lesada, das células que estão provocando o aparecimento de neovascularização. E para não precisar chegar a esse ponto, a dica é prevenção. O tratamento rigoroso dos níveis glicêmicos, né, da glicose no sangue e exercícios físicos. E além do acompanhamento médico e das drogas modernas que são utilizadas para manter
a glicemia estável. É o que eu sempre digo, com saúde não se brinca, né? Tem que cuidar, tem que acompanhar. Você que é tem diabetes, você é diabético, cuida da saúde, né? Tem muitos recursos hoje em dia. Eu sei que o SUS é uma porcaria às vezes, mas a gente tem que lutar pela nossa saúde. Agora sim, outras notícias pelo estado, vamos ao nosso giro. Um homem foi morto a tiros na madrugada de hoje em Três Rios, no sul do estado. O crime aconteceu na Avenida Condessa do Rio Novo, na região central da cidade. Tiago Pedro Machado Moraes, de 35 anos, foi morto a tiros. A Polícia Civil investiga o crime. Até o momento, ninguém foi preso. Também em Três Rios, 2 suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram presos no bairro Puriz e no centro da cidade. Com eles, a polícia apreendeu cocaína, maconha e pedras de crack. Uma viatura da Polícia Militar se envolveu em um acidente durante uma perseguição a um suspeito no bairro de Olaria, em Nova Friburgo. O caso aconteceu no último domingo. Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver o momento da batida. Não houve feridos e ninguém foi preso. Em Cantagalo, um homem de 29 anos foi preso suspeito de estuprar a própria filha de 6 anos de idade. O crime foi flagrado pela mãe da criança, que chegou a apanhar do suspeito. O acusado foi autuado por estupro de vulnerável e pela Lei Maria da Penha. A Polícia Rodoviária Federal prendeu na BR-493, na altura de Magé, um homem transportando cerca de 150 quilos de maconha no porta-malas do carro. Ele confessou aos agentes que levava a droga de São Paulo para Campos dos Goitacazes, onde seria comercializada. Bombeiros fazem buscas no mar de Arraial do Cabo por um homem que desapareceu após entrar na água na tarde desta segunda-feira. Os militares utilizam motos aquáticas, quadriciclo e até um helicóptero para tentar encontrar a vítima. O caso aconteceu na praia de Maçambaba, no Monte Alto. Um casal de idosos despencou com o carro na ponte Santa Luzia, na estrada Serra Mar, que liga Nova Friburgo a Casimiro de Abreu. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira. As vítimas foram socorridas por moradores da região e não sofreram ferimentos. Um motorista conseguiu deixar o carro que dirigia momentos antes do veículo ser engolido por uma cratera que se abriu em uma ponte durante o temporal na tarde desta segunda-feira. O caso aconteceu em Papucaia, no município de Cachoeiras de Macacu. Por pouco, o veículo não foi levado pela correnteza. E é com esse giro de notícias pelo estado que eu deixo vocês agora na companhia do SBT Brasil. Muito obrigado pela audiência de sempre. Voltamos amanhã. Tchau. Até lá.